Você começou a estudar renda fixa, fez a sua primeira aplicação no Tesouro Direto, investiu em CDB, LCI, LCA, mas aí a taxa Selic caiu para 3%. Então você resolveu expandir, começou a estudar renda variável, aplicou em ações, fundos imobiliários e foi além, começou a fazer negócios, comprar imóveis, abrir franquias, mas nem tudo são flores, porque na jornada do enriquecimento, quanto mais negócios você faz, mais você está exposto ao risco de tomar um calote. Imagine que você queira trocar de veículo, então você vende o seu atual por R$30 mil e na hora que você vai comprar o seu novo veículo você descobre que o seu comprador te deu um calote e fugiu com seu carro. Sem dúvidas você está diante de um grande problema e você não tem alternativa senão processar o seu devedor. Mas e se eu falasse para você ficar tranquilo, porque em alguns casos o calote pode ser muito lucrativo. Fala direiteiros, eu sou o André Borelli e esse é o canal que tem a missão de te ensinar direito de uma forma um pouco diferente. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, porque se você está processando alguém que não pagou, significa que não tem dinheiro entrando. Então como que um prejuízo pode ser lucrativo? Esse pensamento está correto, mas ele não é aplicado a todos os casos, principalmente se a gente tiver com uma visão de longo prazo. Calma que eu vou te explicar. Então se essa ideia pareceu interessante, já clica no gostei e se inscreve no canal, porque agora eu vou começar a explicar os 3 elementos de um processo judicial: rentabilidade, risco e liquidez. Rentabilidade. Sim, um processo judicial tem rentabilidade. E isso significa que enquanto o seu processo estiver em andamento, sobre o valor que você está cobrando do seu devedor, vai incidir juros e correção monetária. Ou seja, se o caloteiro demorar 20 anos para te pagar, ele vai te pagar o que ele te deve com mais 20 anos de juros e correção monetária. André, meu Deus, mas quanto que é os juros? Quanto que é a correção monetária? Olha, cada tribunal adota a sua própria tabela. No vídeo de hoje, a gente vai usar a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eu acho que é a mais comum. Para correção monetária, ele utiliza o índice INPC. E os juros são de 1% ao mês. Sim, 12% ao ano. Essa rentabilidade é melhor do que qualquer título pré-fixado que você encontre no mercado atualmente. E como a taxa Selic caiu para 3%, a rentabilidade de um processo judicial é 4 vezes maior do que a rentabilidade de um tesouro direto, mais o INPC. Se você vender um veículo de R$30 mil, você provavelmente fez um contrato, e nesse contrato provavelmente tem uma multa em caso de descumprimento. Por exemplo, imagina que seu contrato preveja que a parte que descumpriu o contrato tem que pagar uma multa de 50% sobre o valor do próprio contrato. Nesse caso, se você não entregar o veículo dentro do prazo para o comprador, além do veículo, você tem que entregar R$15 mil. Por outro lado, se o comprador te der o calote e não te pagar os R$30 mil, ele tem que te pagar mais R$15 mil. Então, no nosso exemplo, você entregou o veículo, o comprador sumiu do mapa, sumiu com seu carro, não te entregou o dinheiro, não deu nem satisfação por que ele não te pagou, nenhuma justificativa plausível. Quando isso acontece, a multa incide e você tem uma rentabilidade de 50% imediatamente. E aí, quando você for processar o seu devedor, você não vai cobrar R$30 mil dele, você vai cobrar 45 mil, 30 mais 15. E tem mais, porque sobre essa multa de R$15 mil também vai incidir juros e correção monetária, nos mesmos percentuais. Então agora, direiteiros, vocês já sabem, sempre que forem fazer um contrato de compra e venda ou qualquer outro tipo de contrato, façam por escrito e coloquem uma multa em caso de descumprimento. A multa vai servir para desestimular o seu devedor a ficar inadimplente, ou seja, ele vai pensar 2 vezes antes de não te pagar, porque se ele não te pagar dentro do prazo, vai ter uma multa muito grande. E se mesmo assim ele resolver não te pagar, você vai ser compensado cobrando essa multa dele. Tá, agora chega de falar de teoria e vamos falar de número, porque é isso que interessa. Esse vídeo aqui está sendo gravado em maio de 2020. Então, só para a gente analisar a rentabilidade de um ano de um processo, vamos imaginar que o processo tenha sido ajuizado em maio do ano passado, em maio de 2019. E nesse caso, meus amigos, o resultado final será de R$52 mil. O valor do aporte foi R$30 mil, que é o valor do veículo. O montante final foi R$52 mil, o que dá um lucro de R$22 mil em um ano. E como vocês podem ver aqui embaixo, 2 anos é suficiente para dobrar o capital investido. Em 5 anos, o valor vai ter triplicado. Em 10 anos, o valor é multiplicado por 6 vezes. E se a pessoa paga durante o processo? Aí, beleza, tranquilo, acabou. Mas tem que pagar com os juros que tiver no momento. Por exemplo, depois de 5 anos de processo, ele resolve pagar. Não basta pagar os 30 mil. Tem que pagar os 30 mais os 15 com correção monetária e juros. Perceba que a multa exerce um papel relevantíssimo na rentabilidade do seu processo, então nunca esqueça de colocar ela no seu contrato. E se vocês quiserem brincar com a tabela do tribunal, eu vou deixar aqui na descrição também.
Beleza, nós já falamos tudo que impacta positivamente na sua rentabilidade. Agora está na hora da gente falar dos custos da sua operação, dos custos de um processo. Porque isso tem que ser levado em conta na rentabilidade. Se você quiser mais detalhes para saber exatamente quanto custa um processo, eu já gravei um vídeo explicando quanto custaria para o Pyong Lee processar os 500 haters que ele disse que ia processar. Então, o link vai estar na descrição, o card vai estar aqui em cima. Se você quiser se aprofundar no assunto, você assiste esse vídeo. Mas para esse vídeo, você só precisa saber que o valor do processo de 30 mil reais vai custar aproximadamente 380 reais. E esse é um custo que existe porque sempre que nós utilizamos o poder judiciário para processar alguém, nós temos que pagar uma taxa. O Estado cobra uma taxa para prestar o serviço jurisdicional. Mas o pagamento dessa taxa meio que não é um grande problema, porque no final do processo, o seu devedor também vai ser condenado a te reembolsar por todos os gastos que você teve com o processo, com juros e correção monetária. Além disso, existem duas maneiras que você não vai nem precisar pagar essas taxas. A primeira é caso você seja beneficiário da justiça gratuita, aí você não paga nada no processo. E a segunda é caso você ajuize seu processo no juizado especial, que é o novo juizado de pequenas causas. Nesse juizado, você não paga custas nenhuma em primeira instância. Se você quiser recorrer à decisão, pode ser que você pague alguma coisa. Mas isso não é tema para esse vídeo. Se você quiser entender melhor, assiste o vídeo do Pyong, que lá explica direitinho. Então essas taxas meio que não são um problema muito relevante. Agora, o segundo custo que você tem que ter em mente, esse sim é mais relevante, são os honorários do seu advogado, do profissional liberal que vai defender os seus interesses perante o poder judiciário para satisfazer a sua pretensão. Mas, meu amigo, a multa que você cobrou no contrato já é mais do que suficiente para pagar o seu advogado e te dar lucro. Mas calma, que ainda existe a possibilidade de você conseguir um advogado de graça. Eu já gravei um vídeo aqui no canal só para explicar como faz para conseguir um advogado de graça. Vídeo no card e link na descrição. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, já assiste o vídeo de como conseguir um advogado de graça para você economizar com o seu processo. Ah, André, mas eu tenho um sobrinho que é advogado, eu vou conversar com ele e ele vai fazer pra mim de graça. Desse jeito eu fico com toda a rentabilidade pra mim e não gasto nada com advogado. Não, você não vai fazer isso. Você tem que valorizar o trabalho do seu advogado, principalmente se ele for da sua família. Risco. Muita atenção. Existe risco no processo e você tem que conhecer todos eles. O primeiro risco é o risco de perder o processo, mas não tem muito como comentar sobre ele, porque quem vai analisar o seu caso e decidir quais são as chances de sucesso é o seu advogado. Mas de qualquer forma, o exemplo que a gente está trabalhando aqui, ele é bem tranquilo. Existe um contrato, o contrato foi descumprido, cumpra-se o contrato. Mas mesmo assim é importante a gente mencionar esse risco, porque a parte que perde no processo tem que pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte que ganha. E essa sucumbência é no valor entre 10% e 20% sobre o valor da causa, sobre o valor que você está pedindo. E no nosso exemplo será algo em torno de 3 ou 6 mil reais. Mas, mesmo se você perder o processo, se você tiver justiça gratuita, você não paga isso. E se o seu processo estiver no juizado e você perder em primeira instância, beleza, você não paga nada. Se você recorrer e ganhar, beleza, também não paga nada. Se você recorrer e perder, aí você paga. O risco de perder o processo e ter que pagar alguma coisa existe. Mas por outro lado, não fazer nada também é um risco muito grande. Porque se você não fizer nada, você vai perder os 30 mil reais, você vai perder o seu veículo. O segundo risco que você deve levar em conta é o risco de crédito. E aqui a gente entra naquela famosa história do ganha, mas não leva. Pode ser que você ganhe o processo, mas na hora que você vai cobrar, você descobre que o seu devedor não tem patrimônio nenhum para honrar com a dívida. Você vai tentar penhorar uma conta bancária, um veículo, um imóvel, milhagens no cartão de crédito, nada. Você tem uma decisão judicial dizendo que ele te deve 30 mil reais, mas você não tem o que cobrar. Você não tem como pegar esse dinheiro do patrimônio dele e trazer pro seu, porque ele não tem patrimônio nenhum. Tô indo, o que aconteceu com você? Tô indo. Aconteceu comigo, né? Maldito. Meu primeiro cliente foi meu primeiro calote e foi minha primeira ação judicial. Eu não recebi até hoje, foi em 2015. Maldito. Então, se logo no começo você já desconfiar que o seu devedor está dilapidando o patrimônio dele, ou seja, está se livrando de todos os bens, para lá na frente, quando você for penhorar não encontrar nada, fala isso pro teu advogado, porque existem mecanismos do direito para combater a fraude à execução. Por exemplo, o seu advogado pode pedir para que um determinado bem dele fique preso, que ele fique impedido de vender esse bem. Vamos supor que seja um imóvel. Esse imóvel não vai poder sair do nome dele até ele te pagar o processo. Desse jeito, por mais que ele destrua todo o patrimônio dele para não te pagar, lá no final vai ter um imóvel para garantir a sua dívida. E se você não conseguir penhorar a conta bancária dele, você penhora esse imóvel, vende esse imóvel e pega o dinheiro que ele te deve.
O terceiro risco, ele meio que se confunde com o anterior, que também é um risco de crédito, porque obviamente uma ação judicial não é garantida pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. O quarto risco, ele é um pouco improvável de acontecer, mas pode ser que aconteça. É o caso de surgir uma nova legislação alterando a dinâmica dos juros e correção monetária nos processos. A alteração, ela pode tanto aumentar os juros, o que vai ser bom para você, ou diminuir os juros, o que vai ser ruim para você. Mas de qualquer forma, a nova regra só vai ser aplicada dali para frente. Então, o começo do processo você usa a regra antiga e dali para frente a regra nova. Liquidez. Sem dúvidas, a liquidez é o elemento mais difícil da gente analisar em uma ação judicial. Se você perguntar para o seu advogado quanto tempo vai demorar para sair o resultado do seu processo, ele provavelmente vai responder depende. Depende do juiz que cair, depende da defesa da parte contrária, depende se vai ter uma pandemia mundial que vai suspender os prazos do processo. Enfim, são muitas variáveis e não tem como prever exatamente o prazo de duração de um processo. Até porque cada processo é um processo. Tudo pode acontecer no processo. Então não tem como a gente antecipar o que vai ou o que não vai acontecer. Mas pensa assim, quanto mais o seu processo demorar, mais você vai aproveitar a rentabilidade dele. E com uma taxa Selic a 3%, é meio que uma vantagem você conseguir 4 vezes isso no processo judicial. O seu advogado pode até te dar uma margem, uma especulação, mas nada é garantido. Evidentemente que ninguém quer processar ninguém. O melhor cenário possível para resolver esse caso seria o adimplemento da obrigação, caso o comprador do veículo tivesse pagado pelo preço. Assim, nem teria processo e todo mundo sairia feliz. Se você estava contando com esses 30 mil, você provavelmente teve muita dor de cabeça, ainda que a sua reserva de emergência tenha sido suficiente para cobrir os seus gastos. Enfim, um calote nunca é bem-vindo. Mas eu gravei esse vídeo para te mostrar que existe um lado bom em toda essa situação. A gente está vivendo tempos difíceis com essa pandemia, então é importante que a gente consiga extrair o melhor, inclusive dos problemas que aparecem diante de nós. Então, se esse vídeo tivesse sido bom pra você, tiver te ajudado, eu só te peço uma coisa. Manda ele pra um amigo. Faça com que esse vídeo seja bom pra outra pessoa também. Pausa aqui e compartilha. Eu vou esperar um pouquinho. Muito obrigado. E claro, se você for novo no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, porque daqui a pouquinho eu vou soltar um vídeo analisando o marketing de um curso de trader. Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que dá pra falar em propaganda enganosa. Então vai ser um vídeo bem legal, se inscreve aí para você receber a notificação quando eu lançar. E para finalizar, eu também quero recomendar um canal de investimentos aqui do YouTube. Os grandes todo mundo já conhece, então eu vou indicar um canal pequeno que está fazendo um trabalho muito legal e diferenciado. É o canal do Luan Amâncio. O link para o canal dele vai estar aqui na descrição também, é só clicar e dar uma conferida lá. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que tenha sido útil. Fique em casa que a gente se vê em breve. Então, se esse vídeo tivesse sido bom pra você, tiver te ajudado, eu só te peço uma coisa. Manda ele pra um amigo. Faça com que esse vídeo seja bom pra outra pessoa também. Fofo, né? Eu quero chorar. Eu quero mandar agora.